Então vamos lá. Olhando aí o material de vocês, já está aqui no nono ano, na parte da física. Então o que a gente tem? Basicamente, ó, temos, eu postei um item, ó, temos uma atividade para ser entregue, olha aqui, ó, temos uma atividade que era lá para o dia 12, ser entregue na semana passada. Quem não entregou, entregue. Temos atividade para ser entregue amanhã, que é aqui, ó, o exercício da apostila 39, 43 e 44. Temos a atividade que eu passei no PDF, que eu escrevi lá no fundo, lá no PDF, que a gente começou a ver a questão de altura e tudo mais. Que a ideia é a gente pelo menos dar uma olhada nessa questão, em uma delas, que é uma questão número 1 e a questão número 2. Pelo menos a gente vai corrigir uma delas. E agora a gente continua nossa aula. Então, vamos lá. Então, referente aos exercícios, me entreguem, certo, as atividades, ó, porque elas valem ponto, como eu havia falado lá. Só Miguel entregou por enquanto, tá faltando o resto entregar. Noah, Pietra, Daiane, Laura, Manuela, Roberto. Porque como a gente não tem o parecer aí de prova, então por enquanto essa é a única forma da gente ter nossa prova, certo? Ter uma nota, né? algo do tipo. Então vamos lá, vamos corrigir o exercício da última aula, pelo menos um deles vocês têm que entregar. Nesse caso, temos aí número 1 e número 2. Então, vamos lá, deixa eu só ajustar a câmera. Então vamos corrigir, por exemplo, vou corrigir o número 2, que ele já é um pouquinho mais chato. Bom que a gente já relembra mais coisas. Então, o que a questão 2 aí ele está falando? O objeto é lançado para cima a altura de 45 metros. Letra A. Qual o tempo que fica no ar? B. Qual a velocidade inicial? C. Qual a velocidade em 1 segundo? Então, a única coisa que a gente sabe é que esse objeto ele é lançado para o alto. Então, se ele é lançado para o alto, eu tenho que a altura é 45 metros. Então ele está perguntando qual o tempo ele está perguntando a velocidade inicial e ele está perguntando a velocidade em 1 segundo. Então vamos lá. Quando eu jogo ali um objeto para o alto, o que eu vou ter? A gente vai ter uma variação da velocidade, e se ele chega a uma altura de 45 metros, significa que a velocidade final é zero. Lembre que a velocidade final está associada à altura máxima. Temos que a aceleração é a gravidade, e nesse caso ela vai valer menos 10. Lembra que a gravidade ela vale sempre 10. Menos por quê? Porque eu estou jogando para cima, a velocidade diminui. Ele vai ter uma velocidade e essa velocidade vai diminuir. Então, o que a gente viu? Quando a gente lida com esse tipo de movimento, ou seja, um movimento uniformemente variado, eu vou ter o seguinte caso. Eu vou ter 3 equações para trabalhar. Ou seja, eu tenho lá a primeira,
a segunda. Então, o que a gente está vendo ao decorrer dessas aulas? Estamos aprendendo a identificar qual a melhor equação para resolver a questão. Como que eu sei que eu tenho que utilizar uma e não outra? Então, o que eu vou ter? A forma simples de identificar é simplesmente circulando o que eu tenho e o que eu quero. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha altura, certo? Que vai representar meu deslocamento, que é esse cara e é esse cara. Eu tenho a minha velocidade final, que é zero, porque chega lá no alto ele para. Eu tenho mais o que? Eu tenho que minha aceleração é a gravidade. Então, repare. Para eu poder achar o tempo, aonde está o tempo? O tempo ele está exatamente o quê? Aqui, que é o tempo que ele fica no ar, e o tempo que ele fica no ar. Mas para eu poder achar esse tempo, para eu poder utilizar essa equação, eu tenho que saber primeiro a velocidade inicial. Só que eu não tenho velocidade inicial. Olhando para essa equação de novo, para eu poder achar o tempo, de novo, eu tenho que achar minha velocidade inicial. E eu não tenho essa velocidade inicial. Então, olhando para a minha segunda equação, repara que eu tenho todo mundo menos a velocidade inicial. Então, embora na questão ele tenha falado para calcular o tempo que ele fica no ar, na letra A, depois calcular a velocidade inicial, depois calcular a velocidade em um segundo, na verdade, para eu poder resolver a questão, eu tenho que começar pela letra B. Então, primeiro eu vou ter que resolver a letra B, para depois resolver a letra A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a equação do meio. Escolhendo a equação do meio, eu tenho lá v ao quadrado, v0 ao quadrado, 2a delta s. Então, eu vou ter minha velocidade final ao zero, inicial quero descobrir, 2 vezes gravidade menos 10, porque está diminuindo a velocidade, distância 45. Então, ó, eu vou ter ali 0, v0 ao quadrado, 2 vezes 10 vai dar 20, menos 20 no caso, né? Menos 20 vezes 45, 45 vezes 2, 90, 900. Então vai dar menos 900. O sinal negativo ele só serve para isso aqui, ó. Se eu tivesse colocado positivo, quando eu fosse passar para o outro lado, ele ia ficar negativo, ou seja, raiz quadrada de um número negativo não existe. Então não teria como resolver. Então, eu vou ter que v ao quadrado. Eu quero a velocidade, não a velocidade ao quadrado, então eu vou ter que fazer raiz de 900. 900 é 9 vezes 100. 9 é 3, 100 é 10. Então, minha velocidade, 30 metros por segundo. Dúvidas? Então, a gente tem aqui esse tipo de resultado, ou seja, achamos aqui o nosso cara, representa 30 metros por segundo. Agora que eu tenho V0, ou seja, agora que eu tenho esse cara ali, opa, eu posso achar o tempo. Porque repara, agora eu tenho todo mundo menos o tempo. Só que aí eu tenho dois parâmetros. Eu posso resolver pela primeira equação. Se eu resolvo pela primeira equação, repara que o tempo que eu não tenho é uma variável que ele aparece sozinho e uma variável que ele aparece ao quadrado, ó, t ao quadrado. Então, repara que esse cara aqui, ó, ele vai me mostrar que tipo de equação? Ele vai me mostrar uma equação que é exatamente o que? De segundo grau. Ou seja, para eu poder encontrar o tempo, por essa equação, eu teria que resolver literalmente uma equação de segundo grau. E isso me resultaria lá num Bhaskara da vida, algo do tipo, que não é interessante, né? Entretanto, olhando o outro, eu consigo resolver
simplesmente através de substituição, ó, não cai numa equação de segundo grau. Então, nesse caso, a melhor opção é utilizar a terceira equação. Então, vamos lá. V igual a V0 mais AT. V é 0. V0, 30. A aceleração, menos 10. E o tempo eu vou descobrir. Então, passo para lá. 10t é igual a 30. T é igual a 30 sobre 10, 3 segundos. Então, o que significa? 3 segundos é o tempo para subir. Entretanto, o que ele pergunta? Ele pergunta o tempo que ele fica no ar. Então, se ele leva 3 segundos para subir, ele vai levar quanto tempo para descer? 3 segundos. Então, o tempo que ele fica no ar é 3 mais 3, 6 segundos. Então, aqui é a resposta, 6 segundos. Tudo bem? Então, agora o que ele pergunta? Ele pergunta exatamente qual é a velocidade em 1 segundo. Então, vamos lá. Vamos calcular essa velocidade em 1 segundo. Bom, o que eu já tenho ali? Ó? Vamos anotar os valores. Pegar os dados aqui. Ó. Eu já tenho que minha velocidade inicial ela é 30. Eu tenho que a minha aceleração ela vale menos g, ou seja, menos 10. Então, se eu for reparar, eu tenho que o tempo vale 1 segundo. Essas são as 3 coisas que eu tenho. Como eu quero saber a velocidade final, olhando as equações que eu tenho, reparando ali, eu consigo obter o quê? Eu tenho a minha velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho o tempo. Posso utilizar a terceira equação para achar essa velocidade final, certo? Se eu quisesse, por exemplo, saber a altura que ele vai atingir, aí eu poderia utilizar ou a primeira ou a segunda equação, daria no mesmo. Então, vamos lá. V é igual a V0 mais AT. V é igual a 30 menos 10 vezes 1. Então, V é igual a 30 menos 10. V é igual a 20. Então, após se passar 1 segundo, ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Repara que isso é meio coerente, né? O que significa uma aceleração de 10 metros por segundo? Significa, ó, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O que é a aceleração? Velocidade por tempo. Ou seja, a cada 1 segundo, eu tenho que a minha velocidade ela aumenta em 10 metros por segundo. Como é negativo, significa que ela diminui. Então, ali eu já sei o quê? Que em 1 segundo ela vai diminuir a velocidade em 10 metros por segundo. Em 2, ela vai diminuir em quanto? Em 20. Né? Tanto que em 3 segundos é o tempo que ela demora para chegar lá em cima, né? Porque ela faz 10, 10 menos 10 menos 10, zerou. Então, significa que em 3 segundos ela chegou lá em cima. Ou seja, uma forma mais simples da gente analisar sem necessariamente fazer uma conta, por exemplo. Né? Se eu sei a velocidade inicial, por exemplo, eu consigo achar exatamente o tempo que ele vai chegar lá em cima. Claro que aqui a gente está fazendo uma conta bem simples, ou seja, literalmente cortando zero com zero,
Se a velocidade fosse, sei lá, 45 metros por segundo, aí já seria um pouquinho mais difícil. Mas nada que uma regra de 3, né, para a gente poder identificar quanto tempo que ela demora para chegar a zero. Pegaram mais ou menos a ideia, gente? Dúvidas? Entendi. Certo, então, vamos. Show. Não pegou a ideia. Então, ó, temos aí, essa aqui é a questão 2 do nosso PDF lá, da aula. A questão 1 ficam para vocês fazerem e entregarem, certo? Entreguem a questão para a gente ter um parecer. E vamos continuar com a nossa aula. Então, nós vimos a parte de lançamento vertical, que nada mais consistia do que fazer toda essa análise no eixo Y, ou seja, fazer um movimento uniformemente variado, em que eu tenho ali que a aceleração ela vai ser exatamente a gravidade. O que a gente vai começar a ver agora é o movimento horizontal, para depois a gente ver o movimento oblíquo. Então, o que é o movimento horizontal? No movimento horizontal, eu vou ter o seguinte caso. Eu vou lançar o objeto para frente. Ou seja, pensa como se um carro fosse pular uma rampa, por exemplo, ou fosse cair do penhasco, né? Ó, no lançamento horizontal, eu vou ter o seguinte caso. Pensa que eu tenho um objeto em cima da mesa, uma bolinha de papel, e eu dou um peteleco nela. Então, eu vou ter mais ou menos isso aqui. Então, eu vou ter ali o meu objeto. No momento que eu aplico uma velocidade nele, o objeto ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai cair, certo? Bem simplesinho. Então, ele vai ter um alcance, e isso vai depender da altura. Ou seja, a altura dele, que eu vou dar um nome aqui de uma letrinha de H, e alcance a gente vai chamar de A, para não confundir, tudo bem? A altura a gente usa lá de highest, né, que é um negócio alto, vai do inglês. Então, a altura ela vai depender do alcance. Ou seja, se eu der um peteleco em um prédio alto por aí, né, desconsiderando efeitos de resistividade, de arrasto, a bolinha ela vai muito longe. Então repara que aqui agora eu tenho dois tipos de movimento. Quais são esses movimentos? Eu tenho um movimento no meu eixo Y e eu tenho um movimento no meu eixo X. Então, para a gente ficar esperto aqui, ó. No eixo Y, eu vou ter quem? Eu vou ter a atuação da gravidade, porque a gravidade atua em Y. Né? Se eu jogar um objeto, se eu tenho ali meu objeto e eu solto ele, ele vai cair. Mas isso porque ele está atuando em Y. Mas em X ele fica parado, porque eu não tenho a gravidade atuando. Tanto que meu objeto está parado, senão ele estaria sendo puxado de um lado para o outro. Certo? Então, no meu eixo Y, eu vou ter quem? Eu vou ter o movimento uniformemente variado.
Já no meu eixo X, como eu não tenho atuação dessa gravidade, eu vou ter um movimento uniforme. E aí, repara, essa velocidade aqui, ó, que ele lança, repara que a velocidade está para o lado, não está para cima nem para baixo. Então, o que eu consigo obter aqui? Ó? Que a velocidade inicial em y, ou seja, que eu vou começar o movimento em y, ela é zero. Porque seria a mesma coisa que eu jogasse um objeto aqui no chão. Entretanto, a velocidade inicial em x ela é diferente de zero. Ou seja, esse cara aqui, ó, que a gente viu, é uma velocidade em x. E como que eu vou resolver esse tipo de questão? Simples. O tempo do eixo x ele é igual do que do meu eixo y. Então, o cara que eu vou usar para conectar vai ser o tempo. Em outras palavras, se eu pegar dois objetos, pensa que eu peguei outro objeto, uma bolinha de papel e eu tenho outra bolinha de papel. Aí o que eu faço? Eu solto uma bolinha de papel e a outra eu dou um peteleco. O que vai acontecer? As duas bolinhas elas vão chegar, elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão descer e elas vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Ou seja, o mesmo tempo que ele levou para descer essa altura é o mesmo tempo que ele vai levar para poder se mover nessa distância. Então, no exercício ele vai dar alguma desses dados, a gente vai encontrar, por exemplo, o tempo. Nisso que a gente encontra o tempo, a gente encontra o outro valor que ele vai dar, por exemplo. Pegou mais ou menos a ideia? Aham. Então, deixa eu ver. Eu acho que provavelmente deve ter algum videozinho na internet. Ó, caçadores de mitos sempre tem uns negócios desses. Deixa eu ver. Resistência do ar. Não. Talvez o experimento fosse melhor. Ah, isso aqui, ó. Ó, eu acho que provavelmente esse vídeo aqui deve servir. Ó, ele vai pegar duas bolinhas. Aí ele dá tipo uma porradinha e a bolinha vai pra frente. Então o que a gente está analisando? A gente está analisando exatamente isso aqui, ó. O fato da bolinha se mover em lançamento horizontal, ou seja, ele é lançado para frente. Então repara, ó, quando ele bate, olha lá, ó, quando ele bate a bolinha, repara que uma bolinha ela vai cair e a outra vai se mover para frente. E ó, as duas elas tocam lá, ó, o chão, ó, ao mesmo tempo. Ó. Olha lá, bateu no chão e subiu junto. Ou seja, o mesmo tempo que ela demora para se mover para frente é o mesmo tempo que ela demora para cair. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter simplesmente aquela análise que eu havia falado. Ou seja, o tempo vai ser o nosso elo para essa questão. Pegaram a ideia? Então, vamos resolver um exercício bem simples. Digamos que eu tenho ali, eu estou com uma bolinha de papel e uma mesa que tem aí, geralmente uma mesa costuma ter uma altura de uns
80 centímetros, né? Então, ó, então suponha que uma pessoa então, questão simples. Vamos lá. Imagino que eu estou numa mesa, igual aqui, estou sentado em cima de uma mesa, que ela tem uma altura de uns 80 centímetros. Então, se eu dou um peteleco numa bolinha, na posição horizontal dela ali, com uma velocidade de 10 metros por segundo, então eu quero saber qual vai ser o alcance dessa bolinha, ou seja, aonde ela vai parar. Então, repara que é exatamente parecido com o que a gente falou. Eu tenho ali uma mesa, eu vou pegar a minha bolinha, vou lançar ela com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Então eu sei que essa altura aqui, ó, é 80 centímetros. E eu quero saber exatamente quem é o alcance. Então, como que eu vou resolver esse cara? Repara, no meu eixo X, eu tenho exatamente quem? O movimento uniforme. E quem é esse movimento uniforme? Nesse movimento uniforme, eu vou ter o seguinte caso. Meu movimento uniforme ele depende o quê? Da distância e do tempo. Eu tenho a minha velocidade, quero achar minha distância, está faltando quem? O tempo. Então, se eu sei o tempo que ele demora para cair de 80 centímetros de altura, eu vou conseguir saber o tempo, que é o mesmo tempo para ele poder alcançar esse ponto, ou seja, eu vou conseguir saber essa distância. Repara que é exatamente parecido com a última questão que a gente fez. Ó. Como que era a última questão? Ele estava numa altura de 45 metros. Para a gente poder encontrar, ele perguntou a velocidade inicial e ele perguntou o tempo que demorava que ele ficava no ar. Nesse caso, ele estava sendo lançado para cima. Mas aí, o que a gente precisa encontrar? Qual o tempo que ele demora para chegar lá embaixo? Sabendo esse tempo, eu sei exatamente o resto. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, vamos anotar os dados. Aqui tem que ficar esperto. Ó. Então, eu já sei que no meu eixo Y, eu vou ter o movimento uniformemente variado. E no meu eixo X, eu vou ter um movimento uniforme. Então, vamos lá. Eu vou ter que no meu eixo Y, a minha distância, ela representa a minha altura e tem 80 centímetros. No meu eixo Y, a velocidade inicial é zero. Pensa, Y é para cima ou para baixo. Eu não estou lançando a bolinha nem para cima nem para baixo, estou lançando ela para frente. Então, em Y, a velocidade é zero. No meu caso, no movimento uniforme, a velocidade ela é 10. Tudo bem? Aqui a gente tem um pequeno detalhe. Ó. Esse cara aqui ó, é uma velocidade em X. Eu estou lançando para frente, não para cima. Eu sei mais o que? Eu sei que a aceleração é igual à gravidade e vale 10 metros por segundo.
Ela é positiva, por quê? Porque ele vai começar com uma velocidade zero e ele vai aumentar a velocidade. Então, achei aqui quais são os valores que o exercício me forneceu. Agora vamos pensar na equação. Então vamos lá, vou escrever aqui a equação. Então, vamos lá. Quem eu tenho? Eu tenho minha distância, eu tenho eu tenho, vou botar de uma caneta mais forte, eu tenho minha distância, eu vou ter minha velocidade inicial, eu tenho minha aceleração. Então, eu preciso encontrar o tempo, certo? O tempo de queda. Repara que aqui eu tenho duas opções. Qual é a primeira opção? Eu posso resolver pela primeira equação, porque eu tenho distância, eu tenho velocidade, aceleração, me falta só o tempo. Ou, qual seria a outra opção? Eu posso utilizar a terceira equação para achar a velocidade. Achando a velocidade, eu substituo na segunda ação para poder achar o tempo. Qual é a vantagem de um e de outro? A vantagem de utilizar o primeiro é que eu resolvo em uma única equação. Mas repare que eu tenho t e t ao quadrado. Ou seja, isso resulta em uma equação de segundo grau. Então eu vou ter que resolver isso por Bhaskara. Qual é a outra opção? Eu posso resolver por isso aqui, que aí eu vou ter tipo uma razão, alguma coisa, uma raiz quadrada para resolver. E eu acho aqui o tempo. Então o que vocês preferem? Querem que eu faça pela equação de segundo grau ou pela outra? A outra. Pela outra? Então vamos pela outra. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que calcular minha velocidade final. Então v ao quadrado, v0 ao quadrado, 2a ΔS. Então v ao quadrado, velocidade inicial é 0, 2 vezes 10 vezes... Ó, distância ela está em centímetros, ela tem que estar em metros. Então esse cara aqui, 0,8 metros. Só para a gente não esquecer. Então v ao quadrado, 10 vezes 0,8, 8. 8 vezes 2, 16. Então eu sei que a velocidade é raiz de 16, que é 4. Beleza, já sei que a velocidade final é 4. Só que me falta calcular quem? O tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra equação e vou substituir. V igual a V0 mais AT. 4 igual a 0 mais 10 vezes T. Então T, 4 dividido por 10, 0,4. Então significa que ele demora 0,4 segundos para cair no chão. Então repara que agora eu já tenho mais um dado para o meu movimento uniforme. Então, o que eu vou fazer agora? No movimento uniforme, eu só tenho uma única equação, que é a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Quem é o meu S? O que eu quero descobrir. S0 seria de onde ele parte, que é 0. Minha velocidade ela é 10. E aqui 0,4. Então eu vou ter 10 vezes 0,4. Eu vou ter que esse cara aqui então vai dar 4. Então, significa o quê? Pelo peteleco que eu vou dar, ele vai chegar a um alcance de 4 metros. Ou seja, vai bem longe.
Afinal, 10 metros por segundo é 36 quilômetros por hora, né? Ou seja, uma velocidade bem absurda. Alguma dúvida? Conseguiram entender? Não. Tô conseguindo entender. Conseguiram? Todo mundo? Pegaram mais ou menos a ideia? Ou seja, eu vou ter duas situações, o eixo Y e o eixo X. Aí, que bom, Pedro. Fico feliz. Então, o que, que acontece? No exercício, para eu conectar um no outro, vou sempre utilizar o tempo. Então, em outras palavras, eu vou fazer todos os exercícios, por exemplo, eu vi que eu tinha muito mais dado no eixo Y do que no eixo X. Então, eu calculei o tempo pelo eixo Y para chegar no eixo X e substituir. Mais ou menos essa é a ideia. Certo, gente? Dúvidas? Alguma pergunta? Algum questionamento? Show de bola. Então, eu vou mandar mais um exercício aqui nessa folha e aí fica para vocês resolverem. Certo? Então, nossa aula é praticamente só isso. Matheus, Fala para mim. é só ali que na raiz de 6 a gente sempre tem que fazer a raiz do número mesmo. Qual? É, aqui é V igual a 16 e você fez a raiz de 16. Aqui? Isso. Então, v ao quadrado é igual a 16, v é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Ah, entendi, beleza. Por causa que tá elevado ao quadrado ali, né? É, Beleza, como a show. velocidade está ao quadrado, você tem que calcular ela. Beleza. Show? Mais alguma pergunta, gente?